Então, vamos lá. Ok. Peraí. Aí. Tá. Então, a primeira, eu vou ler, então, eu tenho que ler, né? Porque eu fiz um resumo e esse mesmo eu tirei algumas coisas que senão ia ficar muito grande. O perfumista da UH, ele é francês, chama Thierry Dessart. E ele conta que a história da perfumaria teve seu início no Egito e até foi confundido com o início da civilização. Então, primeiro foi usado pelos sacerdotes para agradar aos deuses egípcios naquela época, e depois ao faraó, com as primeiras receitas. Então, começou ali, no Egito. Depois veio a época greco-romana, que começou em Roma. As pessoas mais ricas usavam as formas mais pastosas, mais sólidas, como cheiro, tá? Então, na época greco-romana, teve essa fase em Roma, onde só os mais ricos usavam, né? Depois veio a Idade Média. Na Idade Média, surgiu na primeira época das cruzadas, né? Que foi uma fase da Idade Média de uma época de movimentos, né? Nas cruzadas. Quando o Oriente se encontra com o Ocidente. Nessa fase foi produzido mais material, com uma civilização mais refinada. Esse período teve uma civilização um pouco mais refinada. E foi na Arábia, né? Os árabes foram os primeiros que surgiram os alambiques, né? Onde eram feitas essências. Todo mundo sabe que já viu um alambique, né? Os alambiques, dentro deles, eles fizeram uma essência mais pura, mais concentrada. E depois veio a destilação com o álcool etílico. Até hoje, né, o álcool etílico é usado em tudo. Tudo que é perfume, tudo que é essências. Depois teve a Idade do Renascimento. Na época do Renascimento, com a descoberta das Américas, na Itália, foram feitos vários tipos de cítricos nessa fase, que foi o limão, a bergamota, a laranja, frutas mais frescas, nessa fase do Renascimento. Depois, foi espalhando para a França. Lá na França, com a Catherine e Maria Médicis, que eram da corte francesa, pessoas muito influentes, usavam cheiros mais refinados. E aí, cultivavam flores e plantas como rosas e jasmim. Então, começou com elas. Nessa fase, a França especializa e fica famosa nas cortes, né? Onde tinha lá os reis, né? Os mais importantes dos súditos, né? E nessa fase teve Napoleão, que ajudou a eau de colonie, que é a água de colônia. Muita gente usou água de colônia, inclusive minha mãe usava água de colônia. E ele usou como usuário diário. Ele usava quase 1 litro de água de colônia por dia. Ou seja, ele usava um frasco por dia. Napoleão. Depois da França veio a Itália, Londres também, onde surgiram as boutiques de fragrâncias. Começaram a ter as boutiques, né? Sob medida. E essas fragrâncias sob medidas eram feitas aos reis e toda a corte. E eram fragrâncias individuais, sob medidas individuais. E só os ricos, né, usavam. Os ricos com mais luxo. Aí, então, começaram a fazer as imitações. Foi aí que surgiram as imitações dos perfumes, das fragrâncias. Depois veio o século XIX.
na época da democratização, teve essa fase, né? Tudo ficou mais democrático, né? E surgiram os perfumes da Coty. A Coty até há uns anos atrás ainda existia, que era um personagem que criou lojas subsidiadas aos Estados Unidos como publicidade. Então, nesse século, teve a Coty. E a Coty lançou o gênero Chipre, que depois ele vai falar o que é o Chipre, né, lá na frente. E depois veio no século XX o Fougère, né? Primeiro o Chipre, depois o Fougère. Após isso, Le Couturier, que são os modistas, os costureiros, por exemplo, com o Coco Chanel, né, que era o mais chique, o mais famoso de todas as épocas, deu um curso com modernidades, né, assim, alavancou as modernidades das mais vendidas na Europa. E aí teve a Coco Chanel, que veio o Chanel 5. Através da Coco Chanel surgiu o Chanel 5, que até hoje ele é muito vendido, o Chanel 5. E fizeram uma pergunta a Marie Mondro, o que ela vestia à noite. E ela respondeu, à noite eu visto Coco Chanel, eu visto Chanel 5. Que até hoje é sucesso, Chanel 5, por causa que ela fez essa resposta, ela deu essa resposta, que ela usava, o que ela vestia era o Chanel 5 à noite. Depois, com a invasão da França na Segunda Guerra, houve escassez de matérias-primas na Europa toda. E aí foi lançada, então, as fragrâncias nos Estados Unidos, um sucesso muito grande das fragrâncias da Helena Rubinstein, que também é outra famosa, né? Helena Rubinstein durou aí anos e anos, né? Naquele tempo, até pouco tempo atrás. Aí nessa época teve uma época tumultuosa com a invasão, né, da Segunda Guerra. E volta à França, então, a tendência de moda. Então, retornou para a França, com a tendência de moda. E em 1968, os perfumes mais chocantes foram o Yves Saint Laurent, que também é outro muito conhecido, os ricos usavam, as pessoas mais refinadas gostavam do Yves Saint Laurent, que tinha liberdade e inovação. Então, era uma fase de uma tendência de inovação, de liberdade. E depois veio o tempo politicamente correto, que surgiram as fragrâncias mais aquáticas, mais clean, né? Que veio o Eternity, que também é outra fragrância muito conhecida, o Eternity. Após isso vieram os anos 90. Nos anos 90, o andrógeno, que é uma mudança, né, de sexualidade, veio Calvin Klein. E antes, nos anos 70, veio o perfume das celebridades, com a Elizabeth Taylor. Ela foi a pessoa que iniciou o uso do Calvin Klein. E alguns cantores, tiveram alguns cantores, artistas como o Portinari, o automobilista David Beckham, né, que é um campeão mundial. Aliás, automobilista não, David Beckham é futebolista, né? Ele também usou o Calvin Klein nos anos 70, começou ao uso. E depois começou, hoje em dia, a tendência dos anos 2000, e nos anos 2000 vieram as notas gourmand, né? Que as notas gourmand são aquelas feitas de café, baunilha, que faziam salivar, né? Faziam salivar o público mais jovem. Então, eles foram admirados pelos europeus. E depois veio ao Brasil, as notas gourmands vieram para o Brasil. E nos últimos anos,
nos Estados Unidos e na Europa, veio a perfumaria de nicho, né? Que são as pessoas vanguardistas, né? Os últimos, os mais modernos, que fizeram diversidades de lojas sob medidas. Então, nessas diversidades de lojas sob medidas, começaram a ter os cheiros diferentes, tá? Então, essa foi a história inicial da perfumaria. Depois vieram, no segundo capítulo, a evolução das fragrâncias. Bom, para explicar, eles usavam, foi feita para explicar essa evolução, para um entendimento melhor e um instrumento mais didático, foi feita uma pirâmide olfativa. E quais são as fases da pirâmide? Nós já conhecemos a pirâmide alimentar, e aqui também tem a pirâmide olfativa. No topo da pirâmide olfativa tem a emoção, tá? A emoção tem as notas de saída, que é a cabeça. Na emoção, é feita através da sedução, tá? Na parte central da pirâmide, tem a assinatura. A assinatura é o ânima, que é a alma, o corpo e o coração da fragrância, que define o gênero. Aí vai definir o gênero da assinatura. Depois da parte central vem a base. A base da pirâmide é a memória. Na memória é o que fica sobre a pele, o rastro, a tenacidade, as últimas notas da fragrância. Então, essa é a parte da pirâmide. Para fazer as fragrâncias, os perfumistas usavam matérias-primas de notas olfativas. E eles têm, né, uma paleta enorme de ingredientes. Mais ou menos 4.000 notas olfativas diferentes. Imagina, na música tem 7 notas e partituras diferentes. E imagina 4.000 notas diferentes. E a Robertet, ela é a líder mundial de matérias-primas atuais. Olha que chique, que coisa incrível, né? Que sucesso. Com acesso a 400 variedades botânicas, originada dos vegetais, folhas, flores, frutos e galhos. Então, de 4.000 notas olfativas, a Robertet é a campeã mundial. E no Brasil, nós temos a laranjeira, que tem a fruta, a flor e o extrato das folhas. A natureza, ela oferece o tempo todo o cheiro. E ela é fonte de obtenção dos cheiros, das variedades. A natureza é incrível, né? Ela nos dá tudo. Assim como na música, pintura, tem várias tendências, por exemplo, gêneros como o jazz, o rock, a música clássica. A perfumaria também tem. Ela tem 6 gêneros. Quais são eles? A cítrica, que tem notas frescas de laranja, limão, bergamota e o Grand Cru. Essas são as cítricas. O fougère. O fougère são notas frescas, aquosas, mais aromáticas. Os florais. Os florais são notas frutais de flores. O oud, que é a madeira, né? Tem o oud, que é a madeira, e tem o oriental e o chito. Agora, explicando cada um. As cítricas, o fator principal das cítricas é a bergamota, que tem no nosso perfume Eterna, tá? O fougère. O fougère é aquela planta samambaia, que nós conhecemos pela planta samambaia, que ela é do fim do século XIX. Foi criada por Vigan, que é a lavanda e a alfazema.
e ela tem no perfume H-Men. Os florais têm notas de flores, que é o maravilhoso Lézer, né? E depois tem o madeira. O madeira tem o cedro, que é aquela madeira muito importante, muito famosa, né? A madeira, o cedro, que está no perfume inebriante. E tem o oriental, que ele é mais doce, né? Tem notas mais doces, mais robusto, que tem a baunilha, e está no Empire. E tem, por último, o Chipre, que tem a madeira, o bálsamo, com base oriental, notas de musgo e carvalho, que é o feeling sex. E aí termina essa parte da evolução das fragrâncias. E depois nós vamos para o próximo vídeo. Espero ter clareado, esclarecido mais para vocês essa parte aí dos perfumes da evolução. Ele também fez algumas perguntas. Aqui perguntaram para ele alguns mitos e verdades. Esses mitos e verdades perguntaram para ele assim: qual é o fixador do perfume? É mito ou verdade? Ele falou: mito, não existe fixador. Existe durabilidade na pele, que é a qualidade dos elementos que o perfumista coloca na fragrância. Olha que legal, importante, né? Aí perguntaram para ele: cheirar café ajuda na fragrância? Ele falou: sim. O café é uma pausa, porque é uma prática por causa do nariz, entendeu? Aí outra pergunta: o perfume pode mudar de uma pessoa para outra? Ele falou: pode ser determinado por teste na pele e pela sua reação. Por isso que às vezes a pessoa fala: para mim eu senti essa fragrância, esse cheiro, né? Para outra pessoa foi diferente. Outra pergunta: é verdade que deixamos de sentir o cheiro do perfume? Ele falou: sim. Por que deixamos de sentir? Muita gente fala: eu passei o perfume de manhã, depois eu não sinto mais o cheiro. Por quê? É uma defesa do próprio organismo. Cada organismo tem a sua defesa. Aí, a última pergunta: quais foram os pontos chaves para passar o perfume no corpo? Segundo a Coco Chanel, são nas zonas de calor, nos punhos e atrás das orelhas. Só que aí ela falou: deve ser passada em todos os lugares onde você quer ser beijado. Legal, né? Pronto, terminou, gente. É isso aí.